Pesquisa da Paraná Pesquisas, que aponta Lula com 41,4% e Bolsonaro com 35,3%. É um estudo do Instituto Paraná Pesquisas, que foi contratado pela corretora BGC Liquidez e divulgado ontem. Na pesquisa estimulada, onde os nomes dos candidatos são apresentados para os entrevistados, o ex-presidente Lula aparece com 41,4% das intenções de voto, liderando a pesquisa, e em seguida aparece o atual presidente, né, Jair Bolsonaro, com 35,3%. Em terceiro lugar está Ciro Gomes, sempre com 7,7%, né, Riva? Na sequência, tem a Simone Tebet, do MDB, com 1,4%, o André Janones, do Avante, com 1,3%, o Luciano Bivar, do União Brasil, Pablo Marçal, do PROS, Vera Lúcia, do PSTU, Felipe Dávila, do Novo e Emael, do Democracia Cristã, não chegaram a 1% dos votos. Além disso, brancos e nulos atingiram 6,9% e 3,2% dos eleitores não sabem ainda ou não responderam. A pesquisa também produziu um cenário espontâneo, quando não tem a apresentação de nome dos concorrentes ali para o entrevistado. E aí, nesse caso, espontaneamente, Lula e Bolsonaro apareceram tecnicamente empatados. Então, nessa situação, Lula tem 28,3% das intenções de voto e Bolsonaro 27,3%. Ciro Gomes aparece com 2,2%. E aí, num eventual segundo turno, a pesquisa mostra que o Lula ganharia as eleições, seria de novo presidente do Brasil, com 47,3% das intenções de voto, e o Bolsonaro chegaria a 39,2%. Para na pesquisa, ouviu 2 mil eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 26 e 30 de maio, e a margem de erro é de 2,2 pontos. Rivaroli, como é que podemos analisar esse resultado? Ciro Gomes sempre aparece nas pesquisas com essa média de 7% das intenções de voto, inclusive quando o nome dele é apresentado. Agora, a disputa segue bastante acirrada entre Lula e Bolsonaro, né? Independente do instituto, tá? Isso, e deve ficar assim. Uns institutos colocam Lula com 20%, outros à frente, outros com 12%, outros com 10%. Esse coloca com aproximadamente 6%, que é o Paraná Pesquisa, que ele coloca mais internet também em meio a tudo isso. Gente, a eleição está polarizada. Vamos parar com terceira via com outros candidatos. A Justiça Eleitoral vai perder tempo, ao que parece até agora, para colocar esses registros na urna. Mas é do jogo democrático também, as pessoas podem se candidatar como quiserem. E mesmo sendo os candidatos mais rejeitados, são aqueles também que têm mais aceitação das pessoas. E um é rejeitado porque está no governo e outro é rejeitado porque passou por processos de corrupção nos seus governos. E os dois se mantêm equilibrados, na casa do 40%, 30%, na casa do 41%, na casa do 35%, mostrando que, por mais que sejam, vai ser uma eleição que vai colocar os dois frente a frente, e aí vai ser eleito provavelmente o menos rejeitado, Rafa. Quem tiver menos rejeição dos dois ganha. Num eventual segundo turno, é aquele voto do contra, digamos. Isso, nesse eu não voto de jeito nenhum. Foi o que aconteceu com o Haddad na eleição passada. Acabou sendo muito rejeitado por ser do PT, com todo aquele esquema que a gente estava vendo no auge da Lava Jato. Não, vou votar nesse aqui para ser anti-PT. Por isso as viagens do Bolsonaro nos lugares onde ele fez muita votação, para manter esse eleitorado com ele. Mesmo aqueles que são apenas os antipetistas ou que eram os lavajatistas, porque tinha uma parcela lavajatista. Esse povo tá órfão. Foi para que lado? E mais da metade, segundo pesquisas, foi pro lado do PT, mesmo sendo lavajatistas. Se desiludiram, né, com a Lava Jato. Uma outra coisa que você vê também é que não sabem ou não opinaram, é um número pequeno. Vai se aproximando da eleição, as pessoas estão começando a decidir o que querem. E a decisão é entre os dois. Pelo menos nas pesquisas, a decisão está entre os dois. Pelas pesquisas, a ideia de uma terceira via naufraga sempre. A gente está trazendo os resultados aqui de diversos institutos e a leitura é de que a reeleição está de fato polarizada e é o desejo do eleitor. E na verdade, gente, se nós formos olhar, é uma eleição de reeleições. Uma, possivelmente, de Lula, não em sequência, e outra que pode ser de Bolsonaro em sequência. As pessoas vão fazer comparações entre os governos para decidirem. Porque os dois já estiveram, né? Aqui no Paraná, o Bolsonaro deve ganhar disparado, né? Disparado, isso, de lavada. Mas vai ser uma eleição que as pessoas vão olhar isso. O que um fez e o outro fez. E outra, não adianta. No final das contas, o que vai decidir a eleição vai ser a parte moral e a econômica.
são os dois fatores que vão mais pesar para a decisão nas eleições do ano de 2022. E sim, gente, já é possível falar pelos cenários desenhados se nada mudar abruptamente. Se não der um cavalinho de pau aí nessas eleições de 180 graus, vai dar na cabeça um segundo turno entre os dois. E aí é uma eleição preocupante, porque é uma eleição de desconstruir o outro e não propor sobre o outro, o que é terrível. 11h46. Olha só,